Olá, bom dia. Vamos para mais uma aula e hoje é ciências, falando sobre as plantas. Vamos conhecer. As plantas também são chamadas de vegetais. Elas são seres vivos que nascem, crescem, produzem-se e morrem. E onde podemos encontrar as plantas? No solo, que é chamado de terrestre, na água, que são chamadas de aquáticas, ou em outras plantas ou cercas e muros, que são as aéreas ou parasitas. Tá aí alguns exemplos de plantas terrestres, plantas aquáticas e algumas aéreas ou parasitas. Bom, gente, as plantas também vivem em condições extremas, como lugares secos, quentes e com o solo áridos. E também em lugares extremamente frios e com altas altitudes. Você vai encontrar diversos tipos de plantas que se adequam a esses lugares, entendeu? Vamos conhecer agora as partes das plantas, como elas são constituídas. De folhas, elas são constituídas de flores, as plantas têm frutos, têm sementes, elas têm caule, raízes. São essas partes das plantas. Vamos conhecer um pouco sobre as folhas. Vamos falar agora das folhas. As folhas são responsáveis pela produção de alimento para a planta. Observe esse esquema. A planta ela absorve o CO2, que é o gás carbônico, e libera o oxigênio. Gás carbônico mais água e sais minerais e mais energia solar é o glicose e oxigênio. Este processo chama-se fotossíntese. Olha só como é que funciona. Vamos falar agora das flores. As flores é responsável pela reprodução da planta através da formação de sementes, que por vezes se encontram dentro do fruto. Vamos falar agora dos frutos. Os frutos, eles são responsáveis de proteger as sementes, até quando elas amadurecem, certo? E as sementes é a fonte de uma nova vida. Dentro da semente fica o embrião que vai germinar e virar uma nova planta. Olha só que interessante. É importante ressaltar que as sementes, elas também são alimentos dos seres vivos, A gente come algumas sementes. O que é germinação? Germinação é um processo natural, Quando a planta, ela nasce de uma semente, Que vai germinar e assim formar uma nova plantinha. Vamos agora falar do caule. O caule, quanto às funções, pode ser considerado como o elo entre a raiz e folhas, Suporte de flores, frutos e sementes. E ainda pode ser órgão de reserva de nutrientes e também de água. Alguns exemplos de caules. Olha só, como os caules não são iguais aos outros. Vamos falar agora das raízes. A raiz é o órgão da planta que normalmente se encontra abaixo da superfície do solo. Tem duas funções principais. Servir como meio de fixação ao solo e como órgão absorvente de água, compostos nitrogenados e outras substâncias minerais. É importante ressaltar que as plantas ela não possuem todas as partes. Exemplo, a samambaia não possui flores e frutos. Vejamos só as folhas. Olha só, o bambu ele não possui sementes e frutos. Certo? Vamos para mais um exemplo. Os musgos não possuem o que? Flores, frutos, caules e sementes. Olha só como é o tipo de planta variar.
Olha, a roseira ela não possui frutos, apenas as flores, as folhas, caule e raiz, né? Além de outras mais, né? Que várias espécies de planta que existem que não tem todas essas partezinhas. Certo? Espero que tenham gostado da aula e vamos para as atividades.